turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de História de número 59. A gente vem abordando aí sobre referência à memória, vimos sobre referência à memória a nível nacional e internacional, na aula passada sobre referência à memória no estado de Santa Catarina, e hoje a gente vai referenciar a memória em São Bento do Sul. Então nós vamos identificar locais da nossa cidade que se referem, que fazem referência à memória de algumas pessoas. Então, os objetivos dessa aula são conhecer lugares que fazem referência à memória em São Bento do Sul e estudar quem são as respectivas pessoas referidas aí desses locais e como marcaram a história. Então, para essa aula, utilizem caneta, caderno de história, lápis e borracha. Então, referência à memória em São Bento do Sul. Hoje a gente vai conhecer alguns locais da nossa cidade que fazem referência à memória de pessoas que marcaram época. Será que vocês identificam esses locais? Será que vocês já ouviram falar sobre essas pessoas? A primeira é o Museu Histórico Dr. Felipe Maria Wolff. Com certeza todos sabem onde ele se localiza, ali no centro da cidade, ali perto do terminal, tá? E ele recebe o nome de um doutor, tá? Dr. Felipe Maria Wolff. Quem será essa pessoa? Então, quem foi o doutor Felipe Maria Wolff? Ele está aqui nessa imagem. O Wolff, ele exerceu diversos cargos públicos em São Bento do Sul, na época dele ali, tá? Ele foi vereador, conselheiro do município, ele foi delegado de polícia também, delegado de higiene, chefe escolar e chegou a ter o cargo hoje equivalente a prefeito por algumas semanas. Então, por algumas semanas, ele foi meio que prefeito aqui de São Bento do Sul. A ele se deve a fundação da imprensa em São Bento do Sul. Então, o primeiro jornal que surgiu em São Bento do Sul se chamava O Urubu e foi ele aí o criador. Então, ele atuou como médico, tá? Então, ele tinha multi-empregos aqui, tinha conhecimento da medicina, inclusive. Das tropas do governo durante a Revolução Federalista em 1893. A gente já abordou sobre a Revolução Federalista. Então, ela se alastrou, aqui pelo estado de Santa Catarina e ele auxiliou as tropas do governo, em soldados feridos, ele auxiliou aí nesse processo de recuperação. Rua Felipe Schmidt. Provavelmente vocês conhecem. Coloquei uma imagem aqui, tive um pouco de dificuldade para encontrar, mas coloquei uma imagem aqui que provavelmente vocês vão se localizar. Praticamente uma avenida ali, aquela rua ali que está o Cine Brasil, o Bom Bocado, a Boticário ali na frente, enfim, essa rua aqui. A gente desce do hospital e adentra aqui. Essa é a Rua Felipe Schmidt. Quem foi o Felipe Schmidt? Vocês já se perguntaram? Então, o Felipe Schmidt, ele foi presidente do estado de Santa Catarina. Lembra que quando eu digo presidente, eu estou falando de um cargo que hoje equivaleria a governador de Santa Catarina, tá? Só para vocês não confundirem, porque quando a gente fala presidente, parece nível nacional, presidente da República. Não, ele governou apenas em Santa Catarina. Por 2 vezes, de 28 de setembro de 1898 até 28 de setembro de 1902, no período de 4 anos, e 28 de setembro de 1914 até 28 de setembro de 1918, mais 4 anos, sempre iniciando e finalizando em 28 de setembro. Ele foi senador também em Santa Catarina durante o intervalo aí dos 2 governos dele, tá? Então, nesse período aqui, de 1902 até 1914, ele foi senador de Santa Catarina, tá? E também no final do seu governo, aí quando ele chegou, depois aí chegou a falecer. Ok, pessoal? Então esse foi Felipe Schmidt, aqui a gente tem a imagem dele. É muito interessante a gente estar conhecendo quem são essas pessoas, porque a gente fala tanto de nomes de ruas, nome de escolas, nome de lugares, referenciando a memória, mas a gente às vezes não faz ideia de quem foram essas pessoas, tá? Aqui eu encontrei outra imagem, não foi a melhor imagem a ser encontrada, mas foi o que eu encontrei na internet. É a Avenida Nereu Ramos.
Quando a gente vem aqui atrás na Felipe Schmidt, a gente volta para cá, onde a gente tem o Hotel Stelter, a pizzaria, a gente tem depois o Volícia, que essa é a Avenida Nereu Ramos, ok? E agora a gente vai abordar quem foi Nereu Ramos Será. Aqui a gente fala de uma pessoa mais a nível nacional, não era uma pessoa só aqui, não era uma pessoa atrelada a Santa Catarina diretamente. Então, Nereu de Oliveira Ramos, ele foi um advogado e político brasileiro. Ele foi o 12º vice-presidente, não presidente, vice-presidente do Brasil, de 1946 até 1951, tá? Um período aí de 4, 5 anos. E depois ele foi presidente da República, tá? Ele foi o 20º presidente da República, mas ele ficou por um período curto, por isso muitas vezes ele não é lembrado aí, ele não é tão lembrado aí na história do nosso país. Ele foi presidente por um período de 2 meses, tá? 2 meses e 21 dias. De 11 de novembro de 1955 até 31 de janeiro de 1956. Escola Básica Municipal Prefeito Alfredo Diner. Trouxe a minha escola de atuação para estar referenciando a memória aí do prefeito Alfredo Diner. Aqui eu já consigo, né, identificar que essa pessoa tinha um cargo público, um cargo político, que era de prefeito, tá? E quem que foi o Alfredo Diner? Alfredo Diner, ele era um comerciante lá do bairro de Oxford. Ele comprava e revendia a erva mate que é utilizada para o chimarrão. Então, ele comprava a erva mate e vendia, comerciante. Na época em que ele foi prefeito, a legislação, um dado bem interessante que o meu tio explicou para mim, ele disse assim, ó, que quando ele era prefeito, a legislação fazia com que o prefeito assinasse uma autorização que permitia a construção de casas. Então, quando alguém queria construir uma casa, deveria estar pedindo essa autorização e ela deveria ser assinada pelo prefeito, ok? Além disso, comprou vários terrenos que hoje pertencem ao poder público municipal, tá? Que pertencem aí à Prefeitura de São Bento do Sul e que foram adquiridos aí pelo Alfredo Diner. Foi prefeito de São Bento do Sul, primeiramente entre 1951 até 1956, período de 5 anos, e depois de 1961 até 1965. E ele faleceu durante esse segundo mandato, tá? Daí o que aconteceu? Com ele falecendo, alguém deveria assumir a prefeitura de São Bento do Sul, que foi, né, Darcy Olavo Moldenhauer. Ele, o Darcy Olavo, na época ele era presidente aí da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul. Então, com a morte do Alfredo Diner, o Darcy Olavo assumiu a prefeitura da nossa cidade. Galerinha, trouxe uma outra pessoa aqui, porque essa pessoa está diretamente atrelada aí à minha vida, que foi o meu avô. Ele faleceu aí em 2004 e a memória dele foi referenciada em uma rua em São Bento do Sul. Não encontrei a imagem da rua precisamente, mas eu trouxe aqui uma imagem do Google Maps para vocês, onde eu acho que vocês vão se localizar. Na Avenida São Bento, então aqui a gente tem a Avenida São Bento, ok, pessoal? Colégio Global, Avenida São Bento, Bertovan Supermercado ali na Avenida São Bento, Restaurante Paulista, o Cemox, eu acho que vocês se identificaram. Numa lateral da Avenida São Bento, né, Avenida José Grossel, a gente tem uma lateral, e nessa lateral nós temos uma outra lateral que é o nome da rua, tá? Geraldo Redlich. O nome do meu avô, na verdade, era Geraldo Raul Redlich, né? Tirado o Raul ali no nome da rua. Ele nasceu em 1949, faleceu em 2004, tá? Ele foi o fundador do escritório Contabilidade 2000, ele tinha formação aí como contador, e esse escritório, hoje ele não existe mais com esse nome, tá? Contabilidade 2000, hoje é a Sucesso Contabilidade, que talvez vocês já tenham aí ouvido falar, tá? E aqui uma imagem dele. Galerinha, então essa lição está finalizada. Nesse momento vocês vão estar realizando aí as atividades propostas sobre referência à memória. Então nós tivemos
3 aulas acerca de referência à memória. Vimos aí pessoas importantíssimas para a história da humanidade, para a história aqui do Brasil, história mundial, Santa Catarina, pessoas específicas de São Bento do Sul. Então, inclusive, sugiro como atividade, é claro que às vezes é mais complexo de encontrar determinadas pessoas, mas que vocês se atentem ao nome da escola de vocês, ao nome da rua de vocês e façam uma pesquisa para descobrir quem foram essas pessoas que deram nome aí aos locais onde hoje vocês fazem parte, tá? Então, façam essa pesquisa, conversem com a professora, o professor de vocês, para estar descobrindo aí quem foram essas pessoas. Até a próxima aula e bons estudos!